Hello, titia chegou, minha gente. Olha, meu povo, eu recebi um presente da Claudinha Vilas Boas. Ela me mandou um texto, me indicou uma página. Um beijo, Claudinha, minha querida, do Instituto IOSCAS. Espero ter verbalizado corretamente, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui o link desse texto. É um texto gigante, eu diria, mas de uma profundidade espetacular. Eu divido com vocês o presente que a Claudinha me deu. Faço questão de compartilhar aqui com vocês. O título é A Cura. Todas as vezes que percorro as estreitas e sinuosas ruas da pequena cidade no sopé da montanha que abriga o mosteiro, tenho a nítida sensação de que vou ao encontro de quem desconheço em mim. O trem me deixa na estação de madrugada. A depender da época do ano, o céu está salpicado de estrelas ou oferece tons rosáceos, anunciando a chegada da manhã. O calçamento irregular, feito com pedras seculares, proporciona ao orvalho da noite a formação de poças d'água que espelham os lampiões de ferro. Uma ambiência inspiradora para o momento seguinte. Loureiro, o sapateiro, amante dos livros de filosofia e dos vinhos tintos, é um precioso interlocutor e me ensina a dialogar comigo mesmo. Essas conversas nem sempre são amenas, pois trazem verdades delicadas e até mesmo desconfortáveis a me mostrar quem ainda não sou. Ao me aproximar, notei que a clássica bicicleta do artesão não estava encostada no poste em frente ao ateliê, como de costume. Estranhei, cogitei que estivesse fechado. Os inusitados e inexatos horários de funcionamento eram famosos na região. Para minha alegria, estava aberto. Fui recebido por Loureiro com um sorriso sincero e um abraço apertado. Enquanto ele preparava um bule de café fresco, me sentei junto ao pesado balcão de madeira. Perguntei sobre a bicicleta. O sapateiro comentou: alguém a levou sem a minha autorização. Falei que ele deveria estar muito chateado, pois a tinha desde a juventude. Ao voltar com 2 canecas fumegantes de café, ele sorriu e disse: alguém precisava mais dela do que eu. Falei que não era justo, tampouco correto o raciocínio. Sugeri que registrasse a ocorrência em uma delegacia e pedisse para investigar. Não pelo valor material, mas pela perda emocional. Era uma cidade pequena, não seria difícil. Em seu lugar, eu não me acomodaria. Ele disse que esse movimento não o interessava e ponderou: enquanto eu estiver inconformado, manterei comigo a dor da perda. A cura será sempre a prioridade. Argumentei que a dor cessaria caso a bicicleta fosse encontrada. O sapateiro me explicou: sim, não deixa de ser um tratamento. Contudo, dependeria de fatos alheios à minha vontade. Quando vivo à espera de acontecimentos que estão fora do meu controle, esgarço o sofrimento ao prolongar indefinidamente a dor. Bebeu um gole de café e me disse: prefiro a terapia de autocura, na qual inexiste qualquer dependência de movimentos externos. Removo de mim as emoções dolorosas através de ideias luminosas. Um sentimento novo e saudável se instala para cicatrizar a ferida. Fez uma pausa antes de concluir. Ele continuou: curar é tirar de dentro tudo aquilo que não serve mais. Para tanto, não há nenhuma boa razão para ter de esperar por algo ou alguém. Eu não me conformava com aquela maneira de pensar. Apropriar-se de algo que não lhe pertence é um grave desvio de comportamento, ponderei. Loureiro concordou.
Sem dúvida, não quer dizer que concordo ou apoio com esse tipo de atitude. Significa apenas que escolho quem irá me fazer companhia. Aonde quer que eu vá, pensamentos e sentimentos me acompanharão por todo o tempo. Quando densos, me aprisionam em tristeza, indignação e revolta. A vida se apequena quando me amiúdo em sofrimento. É como se eu vivesse dentro de uma caixa que me limita e me estreita. Não quero isso para mim. Fez uma breve pausa antes de prosseguir. Ao expandir o pensar, a liberdade abre as asas. A paz estabelece os seus alicerces em um coração sereno. Ao germinar amor e sabedoria às ideias e emoções diante de um revés, me reequilibro e fortaleço. O mal fica para trás. Aquele que o praticou é quem tem de lidar e conviver com ele, não eu. Esse é o exato movimento de cura. Tornar-me um lugar agradável para viver é parte da arte da vida. Beirando o inconformismo, falei que era um absurdo ele deixar o ladrão impune, e o artesão me explicou. As perdas que ele sofrerá serão bem mais graves do que as minhas. Eu fiquei sem a bicicleta, ele apagou a própria luz. Há que se ter compaixão de quem perdeu a maior riqueza e, mais grave, ainda vive sem se dar conta disso, acreditando que se deu bem. Embora eu compreendesse a grandeza da ideia, discordava que servisse de consolo. Há quase meio século, aquela bicicleta tinha sido o meio de transporte utilizado para ele se locomover entre a casa e o trabalho. Se ainda estava em perfeito estado de uso, era devido ao seu cuidado na manutenção e conservação da bicicleta. Insisti que não era justo, era necessário que ele lutasse por seus direitos. Mais uma vez, o sapateiro não permitiu que eu fizesse mau uso de uma boa ideia. Ele me disse: sim, não abdicar de nossos direitos fala da luta sobre a construção de quem somos, a arte da vida. Entender a diferença entre buscas e conflitos permite compreender a indispensabilidade ou desperdício de cada batalha. Algumas são fundamentais, outras desnecessárias. Do contrário, esgotaremos os dias em pequenas e inúmeras guerras cujos ganhos em nada acrescentam à bagagem. Mesmo ao ganhar, perderemos. Ao vencer, estaremos derrotados. Indaguei como saber se a batalha era fundamental ou desnecessária e Loureiro me explicou. Aquelas que ajudam a construir quem somos são indispensáveis. Elas falam da dignidade que não pode faltar, da paz que desmanchou o medo, da felicidade por me tornar uma pessoa diferente e melhor a cada dia, da liberdade de seguir em frente e do amor que dá sentido à vida. Tudo mais precisa da correta avaliação para saber se vale a pena. Comentei que naquela última frase a palavra pena poderia ter conotação de castigo e o sapateiro me esclareceu. Sim, é exatamente isso. Nem toda luta é libertadora. Ao contrário, a maior parte delas, as quais estamos aprisionados por vícios ancestrais, se tornam autopunitivas. O tempo que durar o conflito determina a extensão da dor. A fugaz alegria de uma eventual vitória não compensará o tamanho da ferida agravada, nem os dias perdidos à espera de decisões que estão além da sua vontade. Jamais teremos autonomia sobre a própria vida, enquanto não entendermos o poder da autodeterminação. A melhor terapia de cura será sempre aquela que depender apenas de si mesmo. Ele bebeu um gole de café e continuou. Acredite, nunca faltará uma à sua disposição. Se não encontrar, limpe as lentes embaçadas por obsoletos modos de pensar, limpe os filtros de ultrapassadas maneiras de sentir. Você a descobrirá através de vias inusitadas, jamais antes permitidas,
embora os sábios falem delas desde tempos imemoriais. Perdidos em conceitos e emoções de supremacia, domínio e imposição sobre os outros, ao desconhecer o verdadeiro significado da vitória, deixamos que a felicidade exista apenas no imaginário dos poetas e nas letras dos livros sagrados. Enquanto acreditar que somente serei feliz ao ter a bicicleta de volta, deixo que o sofrimento instale um império que não sei quando terá fim. Ao aceitar que a bicicleta não é uma prioridade em minha vida, por não caber na bagagem quando na minha transição dimensional, reconquisto a paz e a felicidade, entendo a legítima régua do valor de todas as coisas, liberto-me do sofrimento. Em seguida ele acrescentou: veja, por exemplo, os processos judiciais que se arrastam por longos anos na tentativa de buscar a reparação de uma dor ou uma eventual perda. Ainda que, a depender do caso, uma sentença possa trazer algum conforto financeiro ou punição ao malfeitor, será ineficaz para devolver o tempo perdido, como são os dias desperdiçados em sofrimento. Trata-se de uma terapia cansativa, alongada e mais grave, inútil. Aqueles que afirmam se sentirem curados por esses métodos vivem envolvidos em grandes enganos. Falam em justiça quando na verdade desejam vingança ou se movem por meros interesses econômicos, escondidos por trás de argumentos falaciosos de belos contornos, porém, desprovidos de amor e sabedoria, mentem para eles mesmos. E o sapateiro acrescentou: diferente não é o caso de uma ofensa que pode se manifestar de inúmeras formas, desde uma mera crítica que tem por real objetivo depreciar aquele que não se encaixa ao gosto e sabores que os críticos determinaram como os corretos de apreciar, até maneiras mais veladas de agredir, como por exemplo o desprezo, uma manifestação sombria de orgulho e soberba pela pretensa superioridade que se apresenta. Há modos ainda mais agressivos por serem coletivos, como o denominado cancelamento, uma terrível e contemporânea maneira de, por intermédio das redes sociais, segregar pessoas que se negam a compartilhar de uma ideia única, coagindo singularidades e o livre pensar. São hediondas máquinas de repressão muito utilizadas atualmente e, pior, apreciadas por multidões ainda viciadas em se alimentar do mal sob o falso argumento de estarem defendendo o bem. Em quaisquer dos casos, querem prender a todos aos limites estreitos das suas incompreensões, como se uma pessoa dependesse da permissão da outra para ser quem é. Bebeu um gole de café e continuou. Sentir-se ofendido interrompe o voo, como um pássaro que nega o céu pela ameaça dos estilingues. Não posso impedir as pedras, mas tenho como evitar que me atinjam. Eu quis saber como fazer e Loureiro me explicou. Voe alto, as pedras jamais te alcançarão. Ele fez um movimento com a mão como se falasse o óbvio e me esclareceu. Sofrerei com a ofensa enquanto acreditar que a minha dignidade é passível de furto como se fosse uma bicicleta. Não, nada nem ninguém pode roubar a dignidade. Basta que eu me mantenha alinhado à verdade e às virtudes. Em casos assim, desde que desprovido de orgulho e vaidade, não será difícil entender que o agressor não fala de mim, apenas transborda os tumultos do seu coração. Dignifico-me através do melhor que há em mim, ao agir na fronteira extrema da verdade alcançada e no expoente das virtudes já conquistadas. Liberto-me da ofensa e sigo em paz. Ele franziu as sobrancelhas e disse: cometo um desatino quando deixo minha felicidade à mercê da incompreensão alheia. Como posso entregar aos outros algo tão precioso, íntimo e essencial? Se conheço a verdade que me guia e as virtudes que me movem, jamais caberão em minha alma
as palavras eivadas em contrariedades, descontroles e equívocos de outra pessoa. Pouco importa o que pensam de mim, somente os imaturos necessitam da validação ou autorização alheia para serem felizes ou acreditar ser quem são. Em seguida, Loureiro fez um alerta. O que não pode faltar é humildade, simplicidade e compaixão. Se houver algo de verdadeiro nas palavras do outro, fique com a parte boa e desconsidere a ruim. Reconheça os seus erros, peça desculpas, repare os danos, assuma o compromisso consigo mesmo de corrigir a rota e siga em frente. Como sempre falamos nesta oficina, desde que bem aproveitados, os erros modelam os sapatos mais nobres. O inusitado jeito de pensar do sapateiro me desconcertava. Difícil falar sobre uma situação que me incomodava. Eu estava bastante chateado com um amigo que havia me pedido dinheiro emprestado para investir em sua empresa. Expliquei que precisaria da quantia de volta no máximo 1 ano, pois me preparava para montar uma gráfica dentro da editora que eu dirigia. Ele me dera garantia pessoal de que devolveria o valor original no prazo combinado, mesmo se o seu negócio não desse certo como ele esperava. Se precisasse, recorreria aos bancos ou venderia o seu belo sítio para honrar o compromisso comigo. Atendi ao seu pedido. Ao término do tempo estabelecido, ele não me pagou. Ouvi argumentos que desconsideravam a responsabilidade assumida. Fossem os altos juros bancários, fosse a dificuldade em se desfazer do lugar onde seus netos passavam as férias. Enfim, ele disse que pagaria quando pudesse, se negando a estabelecer uma data. Falei ao sapateiro que me sentia um otário por me deixar enganar por promessas vazias de compromissos sérios. Loureiro me mostrou o erro que me aprisionava em sofrimento. Vamos aqui mais uma vez ao sapateiro. Por que se condenar com palavra tão dura? Por que se ferir com mentiras? Por que se punir por situação na qual você não cometeu nenhum erro? Ele ficou alguns instantes em silêncio para que eu entendesse o equívoco dos pensamentos que criavam uma ferida sem nenhuma razão boa para existir. E o sapateiro continuou. Você confiou em um amigo. Não há nada de errado nisto. Quantas vezes já ajudou outros ou foi socorrido por alguns também? Respondi a ele que muitas vezes, e ele prosseguiu na construção de um inusitado raciocínio. Você se sentiu bem quando todos os envolvidos honraram a palavra? Falei que sim com a cabeça. Sabe por que a confiança e a credibilidade são algumas das maravilhas da vida? Ele me perguntou, e eu falei que não com a cabeça. Loureiro me ensinou, porque são pilares da dignidade. Ninguém é feliz ou vive em paz sem dignidade. Aqueles que tentam, ainda que neguem, serão eternamente assombrados pelos fantasmas dos enganos e dos próprios erros, até que iluminem a escuridão que provocaram. E me fez a pergunta derradeira. Você perdeu dinheiro. Ele, a luz. Quem é o verdadeiro tolo? A resposta era evidente e eu não precisava verbalizá-la. O sapateiro então concluiu. Agradeça a vida por nessa relação você estar onde conseguiu chegar e não do outro lado. No papel do bufão que engana a plateia ao protagonizar um espetáculo sombrio e de mau gosto. Loureiro esclareceu ainda mais. Viva como se ele não devesse nada a você. Se algum dia resolver honrar o compromisso, aceite. Enquanto isso, veja como um investimento de alto risco e retorno improvável, por causa da inconstância moral do interlocutor, como nas bolsas de valores quando prejuízos são causados pelas notícias falaciosas que escondem as ruínas estruturais de uma empresa. Repito, errado não é quem agiu de boa fé, mas aquele que faltou com a verdade ao renegar o compromisso assumido. Em seguida, ele me ofereceu mais uma dose de ideias luminosas, poderosos elixires a reequilibrar as emoções e assim estancar a dor da alma. A autopunição pelos erros, excessos e desvarios alheios são causas insensatas das muitas feridas que provocamos em nós mesmos.
Sofremos pelos atos terríveis e absurdos dos outros, quando as consequências de todas as ações cabem única e exclusivamente a quem as praticou. Não existe nenhuma boa razão para eu me autocondenar pelo mau uso do bem que ofereci. Temos, por hábito, nos punir por erros que não cometemos. Na imaturidade da consciência, acreditamos que o enganado é um tolo, sendo o enganador alguém muito esperto. Ao pensar assim, arrancamos as flores do lindo jardim da alma que surge na prática do bem, para andar sobre as pedras pontiagudas das incompreensões. Os pés sangrarão desnecessariamente. Jamais faça isso consigo. Ele então bebeu mais um gole de café e concluiu: sou senhor de mim quando, sem importar o movimento do mundo, me mantenho alinhado à minha luz. Com ela, tenho tudo o que preciso para seguir em frente, sem me ater aos passos descompassados que não foram dados por mim. Esvaziei a caneca de café sem dizer uma única palavra. Eu precisava metabolizar aquele novo olhar para cicatrizar todas as feridas que sangravam em mim. E ainda mais, sem permitir que dores desvairadas permanecessem em meu coração. Nenhum sofrimento é necessário. Todos se desmancham no aperfeiçoamento do olhar. Então, Loureiro finalizou: se cada pessoa mora dentro de si mesma, não há um único bom motivo para permitir que a bagunça dos outros desarrumem a nossa casa. Tendo seus pensamentos e sentimentos como companhia indissociável, jamais autorize que o sofrimento se instale como hóspede, nem mesmo por um único dia. Acostumar-se a conviver com o mal leva à estagnação e ao esgotamento. A alma apodrece de tanta dor. Curar é tirar o mal de dentro da gente. Para tanto, não é preciso esperar por nada nem por ninguém. A cura está na mudança do olhar. Estava na hora de partir. Eu pegaria carona com um caminhão que levava mantimentos ao mosteiro. Agradeci ao sapateiro pela conversa. A leveza tinha sido restaurada pelo fim das incompreensões, sementes de todos os sofrimentos. Ele tinha me levado a descobrir um poder oculto e sempre disponível que eu conhecia. Nesse instante, fomos surpreendidos pela entrada de René na oficina. Livreiro por dom e profissão, René era um antigo e leal amigo de Loureiro. Ao saber do furto da bicicleta, saíra à procura de uma substituta e encontrara outra ainda mais rara. Era uma Schwinn, bicicleta fabricada nas primeiras décadas do século passado em perfeito estado de conservação e uso. Resolvera presentear a aquele que o ajudara em vários momentos cruciais de sua vida. A Schwinn era uma das paixões secretas de Loureiro. A cidade amanheceu com o sorriso do sapateiro. A vida nunca deixa a pé quem caminha na luz. Ioscas. Será que eu estou falando o nome dele certo? Gente, olha, eu já li muitos textos e tem textos espetaculares aqui, da própria Claudinha, do Silvio, do Vital e de tantas e tantas pessoas. Esse texto aqui, ele fala de cura de uma forma tão simples, que é até assustadora. Embora aqui mesmo eu já tenha falado até através dos textos dessas pessoas queridas, e mesmo em abordagens que eu faço, ou Vital responde, ou Titia comenta e por aí vai. Só esse texto aqui, que deu 20 e tantos minutos, já vale esse vídeo. Mas eu realmente deixaria para vocês a orientação ou de entrar nesta página e esmiuçar aí o conteúdo, ou de assistir de novo. É tanta simplicidade nas palavras dele, né? A gente não pode condicionar a nossa felicidade a uma circunstância externa. Então, enquanto a minha bicicleta que foi roubada não for achada, eu vou sofrer. Qual é a lógica disso? Quantas vezes a gente sofre por ter perdido algo, porque alguém levou algo, porque não sei...
São os condicionamentos que quando você se depara com um texto desse, você inevitavelmente faz uma viagem no tempo e fica rememorando quantas vezes eu deixei de viver por algo que, entre aspas, me tiraram. Eu não posso dar este poder a ninguém. E veja o nível de desprendimento, que no final ele ainda é presenteado com uma bicicleta ainda mais rara, né? E que era a grande paixão dele. O que é isso? Né? Se não a resposta do universo. Prefiro a terapia da autocura, na qual inexiste qualquer dependência de movimentos externos. Renovo em mim as emoções dolorosas através de ideias luminosas. Curar é tirar de dentro tudo aquilo que não serve mais. Para tanto, não há nenhuma boa razão para ter de esperar por algo ou por alguém. Curar é tirar de dentro tudo aquilo que não serve mais. Para tanto, não há nenhuma boa razão para ter de esperar por algo ou alguém. A gente procrastina. Amanhã eu faço, depois eu faço, dali 5 minutos eu faço. É auto-boicote o tempo todo, né? Por que eu tenho que esperar para fazer algo de bom por mim? Se alguém vem e me pede ajuda, muito provavelmente eu vou ajudar na hora. Por que para mim eu tenho que esperar? Esse texto dá uma live se bobear. Tornar-me um lugar agradável para viver é parte da arte da vida. Eu vou destacar algumas frases aqui, porque eu não tenho muito o que falar aqui desse texto. As perdas que ele sofrerá são mais graves do que as minhas. Eu fiquei sem a bicicleta, ele perdeu a própria luz. Isso aqui diz muito pra gente, especialmente diante do que nós estamos vivendo hoje. Com tantas coisas ruins vindo à tona. E muitas vezes a gente cai, né? Como eu falei em outros textos. Quem sou eu para julgar? Vai lá saber se eu não fiz coisa pior. Há que se ter compaixão de quem perdeu a maior riqueza. E mais grave, sem se dar conta disso, acreditando que se deu bem. Quantas vezes as pessoas agem na esperteza, achando que estão se dando bem, prejudicando outras, quando na verdade estão cavando, né? Redundantemente, a própria cova. Quem é bobo? Nós temos um péssimo hábito, isso aqui que ele falou mais para o final, né? De que a gente se sente... a pessoa que levou um golpe é o grande bestão da história. Não, não é. A pessoa que é honesta e é passada para trás é a grande chacota da história. Não, não é. A partir do momento que ela se mantém honesta e fiel à sua essência, digna, quem é que perde nessa história? Eu não vou nem entrar na questão da lei do retorno. O que você faz, você, né? O que você emite, você recebe. O que você faz gera uma consequência e volta para você. A gente tem que parar com essa mania de achar que porque a gente age na honestidade e às vezes somos passados para trás, a culpa é nossa. Não, não somos nós que devemos. É quem pratica a má ação. Só que o julgamento não cabe a mim, nem cabe a vocês. A gente entrega e continua sendo honesto, continua sendo digno, principalmente continua sendo fiel à sua essência, fiel à sua criança, ao que se é como alma. Nem toda luta é libertadora. Ao contrário, a maior parte delas, as quais estamos aprisionados por vícios ancestrais, se tornam punitivas. Quantas brigas a gente compra sem que sejam nossas? E a gente entra num processo de autopunição, de querer punir o outro. O tempo que durar o conflito determina a extensão da dor. Se você solta, perdoa, libera, perdoar não é esquecer, é liberar, é soltar. Eu não preciso disso. Eu não tenho necessidade nenhuma de carregar esse saco de pedras, porque isso não me pertence.
inevitavelmente a tua vida flui. A melhor terapia de cura será sempre aquela que depender apenas de si mesmo. Eu estou rodeada de pessoas às quais eu atendo e que todos os dias me provam isso. Coisa que eu já sabia, mas elas são a constatação. Quando elas entenderam que não é a terapia em si ou o terapeuta em si, embora desempenhe papéis importantes dentro do processo, mas quando ela entendeu que depende só delas, o salto evolutivo foi assim visível. As ferramentas que vêm agregam, mas sem a entrega de quem quer se curar é impossível. Pode ser a técnica mais top das galáxias que existe. Não funciona. Não funciona. Só quando a pessoa diz, eu quero, eu me entrego a esse processo de cura, eu me curo, eu determino, eu aceito, eu recebo, eu mereço ser curado, eu agradeço. O que esse sapateiro, ele deixa muito claro à medida que eu fui lendo o texto? Ele se coloca na condição de que ele é um merecedor de uma vida leve, de uma vida plena, de uma vida saudável, de uma vida onde tudo flua. Essa coisa da culpa, da condenação, de ficar se entregando ao sofrimento, também tem a ver com autopunição, também tem a ver com autoculpa. Eu mereço sofrer. Eu mereço sofrer inconscientemente, por isso que a gente fica tão preso a certos sofrimentos. É claro que falar se torna simples. Muitas vezes a gente está inserido num processo em que a gente não tem essa visão ou essa clareza. Mas está aqui um texto para vocês guardarem e lerem, relerem, como tantos outros que eu já trouxe para cá, ou mesmo os que eu fiz no Dicas. Cura é um processo interno. Ninguém pode te impedir de se curar. Nada pode se impedir de se curar, exceto se você pegar o teu poder e jogar na mão da criatura em questão. Por isso que se fala tanto, esqueçam gurus, esqueçam, líderes. Você é o seu líder, você é seu mestre. Lembra que o Vital fala que nós atingiremos, a condição de mestres, porque seremos mestres de nós mesmos? Porque atravessaremos um processo de cura onde nós superaremos a nós mesmos. Não tem nada a ver lá fora, é tudo aqui dentro. Somos curadores, isso é nato e é nosso. Ninguém tira isso da gente. Mais uma vez, quando Jesus curava, o que é que ele dizia? Tua fé te curou. Vós sois deuses. O que eu faço? Vós podereis fazer e muito mais. Sentir-se ofendido interrompe o voo como um pássaro que nega o céu pela ameaça dos estilingues. Não posso impedir as pedras, mas tenho como evitar que me atinjam. Nós não temos controle sobre o externo, mas temos controle sobre nós. Eu não posso evitar que me ofendam, eu não posso evitar que não gostem de mim. Isso é um direito que cabe à pessoa. Mas eu posso escolher como me posicionar diante disso. E a partir do momento que eu não alimento esse tipo de coisa, que eu não me deixo levar por esse tipo de coisa, eu não só me resguardo, como eu imobilizo aquela ação. Entendam uma coisa,
As pessoas que agem na má intenção, uma hora cansam, elas não gostam de ter trabalho. É como um ladrão. Se ele vê uma porta aberta e uma fechada, é óbvio que ele vai na aberta. Ele não vai tentar arrombar se ele sabe que ali ele pode entrar mais fácil. Então, pessoas que vibram o maior tempo possível, né, em frequências elevadas, e eles percebem que não adianta eles ficarem tentando, que eles não vão conseguir, é óbvio que eles desistem. E eles vão atrás de pessoas que estão mais propensas às suas influências. Por isso que é tão importante a manutenção e o trabalho de elevação, de reforma, de limpeza, de estarmos conectados com a nossa luz, com a luz que nós somos. Voe alto, as pedras jamais o alcançarão. Vocês já ouviram a história não sei se é da águia? Aguenta aí um pouquinho que eu vou procurar aqui um texto, gente. Não sei se vocês conhecem essa lenda ou essa fábula ou esse texto. A águia e o corvo. O único pássaro que tem coragem de bicar uma águia é o corvo. Ele se senta sobre suas costas e morde o seu pescoço. Todavia, a águia não responde, nem luta com o corvo. Não gasta seu tempo e nem energia com ele. Simplesmente abre suas asas e começa a levantar voo cada vez mais alto nos céus. Quanto mais alto é o voo, mais difícil se torna respirar para o corvo. Assim, o corvo cai por falta de oxigênio. Não perca mais tempo com os corvos, com estas pessoas danosas que se aproximam da sua vida para tentar te desestabilizar, para projetar sobre você suas próprias tempestades. Traga-os às suas alturas e eles desaparecerão por conta própria. Autoria desconhecida, tradução de Carla Camuso, página Redemoinho das Ideias. Eu vou deixar esse link aqui. Não se preocupe com o mal, não se ocupe com o mal. Seja você a luz que você é. Seja você cada vez mais o bem que você é. Você não precisa perder tempo com isso. Faça como a águia. Voe cada vez mais alto. Os corvos não resistirão. As trevas não resistem à luz. Elas se dissipam. Né? Como eu costumo dar um exemplo, pegue aí um ambiente escuro e acenda uma luz de uma vez. Ela não escolhe, vou iluminar esse cantinho, aquele lá a gente deixa para iluminar. Não, ela ilumina tudo. Pá! Chegou a luz. Faça-se a luz. E a luz se fez. Por isso que a gente sofre. Essa é uma lição importante para mim. Importantíssima. Já há muito tempo. Do quanto a gente realmente precisa ter o controle sobre nós. Eu controlo as minhas ações. Eu não tenho controle nenhum, nem quero ter controle sobre os outros. Mas a mim, eu me posiciono de acordo com a minha verdade. O que isso vai significar, a gente também não tem como dar conta. O que a gente não pode é ir contra a sua essência para agradar quem quer que seja. Cometo um desatino quando deixo minha felicidade à mercê da incompreensão alheia. Como posso entregar aos outros algo tão precioso, íntimo e essencial? Se conheço a verdade que me guia e as virtudes que me movem, jamais caberão em minha alma as palavras eivadas em contrariedade, descontroles e equívocos de outra pessoa. Pouco importa o que pensam de mim. Somente os imaturos necessitam da validação ou autorização alheia para serem felizes ou acreditar ser quem são. Porque essas pessoas não sabem o que elas são. Precisam que o outro lhes diga. Precisa que os outros lhes digam quem elas são. Entregar a tua vida ou as tuas ações, os teus pensamentos ou sentimentos nas mãos dos outros esperando validação não deixa de ser um suicídio energético. Você não precisa disso. Você só precisa ser você mesmo e fazer o seu melhor.
O que não pode faltar é humildade, simplicidade e compaixão. Se houver algo de verdadeiro nas palavras do outro, fique com a boa parte e desconsidere o que é ruim. Reconheça seus erros, peça desculpas, repare os danos e assuma o compromisso consigo mesmo de corrigir a rota e seguir em frente. Como sempre falamos nesta oficina, desde que bem aproveitados, os erros modelam os sapatos mais nobres. É corrigindo os erros que se aprende. E às vezes o outro nos traz essa lição. Para isso a gente precisa ter equilíbrio e centramento, para entender que aquela palavra não vem para nos ofender, vem para nos ensinar. Sou senhor de mim quando, sem importar o movimento do mundo, me mantenho alinhado à minha luz. Com ela tenho tudo o que preciso para seguir em frente, sem me ater aos passos descompassados que não foram dados por mim. Que a gente entenda de uma vez por todas que somos donos de nós. Eu sou dona de mim, você é dono de você ou dona de você. E que a partir do momento que eu me mantenha alinhada com a minha luz, ela é tudo o que eu preciso para seguir o meu caminho. E que eu não posso me ater, me culpar, me condenar, me atrelar ao descompasso do outro. Cada um num ponto do caminho, sabe exatamente aquilo que é necessário ou sente aquilo que é necessário para a sua trajetória evolutiva. Curar, mais uma vez, né? Se cada pessoa, aqui a frase só para encerrar aqui, gente, se cada pessoa mora dentro de si mesma, não há um único bom motivo para permitir que a bagunça dos outros desarrumem a nossa casa. Tendo seus pensamentos e sentimentos como companhia indissociável, jamais autorize que o sofrimento se instale como hóspede, nem mesmo por um único dia. Acostumar-se a conviver com o mal leva à estagnação e ao esgotamento. A alma apodrece de tanta dor. Curar é tirar o mal de dentro da gente. Para tanto, não é preciso esperar por nada nem por ninguém. A cura está na mudança do olhar. A forma como este sapateiro olhou para as situações, o roubo da bicicleta e mesmo o relato dele com relação, ao dinheiro que emprestou, prova isso. A cura está na mudança do olhar. Se o meu olhar é de dor, essa dor vai permanecer comigo enquanto essas situações não forem resolvidas. E se não forem, eu vou permanecer doente? Se eu mudo e entendo que para tudo existe um porquê e que eu não dependo de fatores externos para me curar, eu me curo. Curar é tirar o mal de dentro da gente. Que fique essa mensagem e essa lição para todos nós. Todos nós. E que a gente entenda que para ser feliz, para ser fluido, que para se viver, definitivamente a gente só precisa de nós mesmos, da nossa capacidade de lidar com as circunstâncias da vida de forma madura, equilibrada, entendendo que nós somos sim capazes de superar os infortúnios que vêm, porque nós somos seres fortalecidos por muitas e muitas jornadas experienciadas neste planeta tão incrível. Nós somos muito mais do que nos fizeram acreditar e hoje a gente consegue compreender isso um pouco melhor. Tá bom, minha gente? Claudinha, meu amor, um beijo e muita gratidão por este presentão que você me mandou. Te amo, minha linda, e a todos vocês, que esse texto venha como uma ferramenta para ajudá-los no seu caminho de autocura. E eu tenho certeza que vai servir como serviu para mim. Tá bom? Fiquem com Deus. Titia volta num outro conteúdo. Amo vocês. Um grande beijo e até a próxima, pessoal.